Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Florescer. Esse espaço nasceu do meu desejo de levar a voz de tantas mulheres para o mundo. Mulheres reais que estão em processo de florescimento, que estão se reconstruindo, mulheres que estão aprendendo a se escolher, a se priorizar e também se posicionar no mundo com mais verdade. Eu sou Isabelle Rocha, advogada, sou empreendedora, mentora de mulheres e também sou facilitadora e criadora da comunidade Florescer. É um lugar, né, onde mulheres se reencontram com quem são, com seus sonhos e também com a coragem de colocar a sua voz no mundo. Esse é um episódio muito especial porque tenho aqui duas mulheres incríveis que fazem parte da comunidade e elas estão em processo de travessia, de transformação, e elas escolheram não silenciar a própria história. Então, esse é um movimento que para mim é muito importante. Esse espaço é para que elas tenham realmente voz, e aqui a gente busca viver num estado de presença e não de perfeição. Então, primeiramente, eu quero apresentar para vocês a Camila Rosa, advogada criminalista, atua em flagrantes, audiências de custódia, GCRIM, violência doméstica, oitivas e diligências em delegacias, presídios e repartições públicas. Ela ama o que faz e acredita muito em uma advocacia técnica, humana e com propósito. Está como coordenadora da OAB Jovem Bangu e integra as comissões de marketing jurídico, direito penal, processo penal e direito das famílias. Boa noite, Camila. Um prazer ter você aqui. Boa noite. É uma honra estar compondo hoje aqui o podcast. Espero que seja uma noite extraordinária e de muito florescimento para nós todas. Obrigada. E temos também a Denise Pestana, também advogada, hoje compondo essa mesa duas advogadas maravilhosas. Denise é especialista em direito previdenciário e direito previdenciário militar, palestrante, coautora dos livros Trajetórias Legais e Histórias de Quem Escolheu o Direito e também de Reflexões Femininas, volume 7. Ela é membro da Comissão da Justiça do Trabalho, da Comissão Especial de Gestão e Empreendedorismo Jurídico da OAB e é membro da Comissão de Gestão de Pequenos Escritórios da Subseção Campo Grande, a 29ª subseção da OAB. Meninas, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir e eu tenho certeza que a gente vai ter uma troca maravilhosa, assim como foi no primeiro episódio. Então vamos lá. Primeiramente, né, eu quero falar um pouquinho sobre a identidade com vocês, né? Se você, Camila, se você, Denise, pudessem se apresentar sem falar da profissão de vocês, o que vocês diriam? Eu diria que eu sou resistência, mulher que descobri meu papel na sociedade há pouco tempo, após os 40, e que estou aqui hoje para contribuir na formação, no desabrochar de muitas outras mulheres que ainda não se descobriram e dizer que a vida tem sentido depois dos 40. Uau, amei. Também. E você, Denise, o que você diria? Bom, fora a Denise advogada, a Denise é aventureira. A Denise adora descobrir novos caminhos, se redescobrir. E é isso que eu encontrei, né, na comunidade aqui com vocês. O autoconhecimento, esse caminho que é maravilhoso. E a vida não começa aos 40, a vida começa quando você tem essa consciência, né, do ser humano maravilhoso que você é e a oportunidade que nós temos de sempre estarmos em transformação, em busca do melhor. Isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Em que momento da vida vocês perceberam que estavam vivendo mais para atender às expectativas dos outros do que as próprias?
O momento que eu descobri isso foi quando eu me peguei muito cansada. Na metade do dia, 2 horas da tarde, eu já estava muito exausta. E eu comecei a buscar o porquê dessa exaustão, né? Embora o trabalho físico não fosse tanto assim. Às vezes nem tinha iniciado ainda o trabalho físico, mas já havia o cansaço. E aí eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: o que eu tenho feito para estar tão exausta dessa maneira? E aí foi quando eu me descobri com as seguintes respostas. Eu sou mãe, eu busco o tempo todo o bem-estar da minha filha. Eu sou filha, eu busco o tempo todo o bem-estar da minha mãe. Eu sou a provedora da casa, que busco o tempo todo o prover da casa. E aí eu me peguei fazendo, e pra mim o que eu tenho feito? E aí a resposta foi nada. Eu tenho feito mais por todo mundo do que por mim mesma. Foi aonde eu parei e me dei essa atenção e comecei a me escutar. Isso é muito profundo, porque acaba se transformando em um grande padrão, né? Eu percebo que as mulheres, elas têm esse padrão, né? Nós temos como essência o cuidado, né? A mulher é naturalmente cuidadora. Então, ela acaba realmente fazendo esse movimento, né? De cuidar de todos e deixar de se cuidar. Então, ontem, inclusive, eu estava falando sobre isso na comunidade, sobre a autonegligência, né? Em que momento que a gente consegue realmente, no momento que a gente consegue perceber, né? Que a gente está se autonegligenciando, a vida começa a mudar, porque a gente começa a estabelecer limite, começa realmente a colocar as coisas em ordem, né? E essa sobrecarga, naturalmente, ela vai começando a diminuir, né? Não cessar completamente a princípio, mas ela vai diminuindo. Inclusive, isso me despertou muito no encontro, eu não vou lembrar o número agora, mas o encontro da comunidade, em que dizia sobre ancestralidade, da gente se colocar no nosso lugar, que querendo ou não, os nossos pais, eles vieram antes da gente, e eles ocupavam um lugar superior, né? E embora a gente tivesse essa questão de ajudar, muitas de nós já temos pais idosos, mas que a gente precisava exercitar a questão que os nossos pais, eles têm a identidade deles e eles ainda são lúcidos e são capazes. E quando a gente tira essa energia deles, esse exercitar, a gente acaba se sobrecarregando. E isso me ajudou bastante nessa questão de começar a ocupar o meu lugar de filha. E aí eu já tive, assim, uma grande melhora nos meus dias, nessa questão do cansaço, inclusive nos meus finais de semana, porque eu sempre estava o tempo todo tentando ocupar o lugar de todos nessa escala. Muito bom. E você, Denise? Então, o meu foi quando eu perdi meu pai. Então, eu no momento que eu estava cuidando dele, estava cuidando da casa, estava cuidando das filhas, tendo que ser a perfeita, dar conta de tudo aquilo que você falou. E quando ele se foi, eu, assim, não tinha nada. Então, tive que optar de sair de onde eu estava, vir para o Rio de Janeiro, ocupar o espaço que dizem que era do meu pai e ser, não é bem a provedora, mas tudo gerava em torno de mim. E eu cheguei a um momento de exaustão, de cansaço, e não sabia, assim, o que a Denise gosta. Por que você abriu mão das viagens, dos estudos? Sempre, nunca tinha um espaço para mim, nem para o autocuidado. E eu, com esse período de luto, eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a escolher pequenos caminhos, pequenos cuidados. E quando eu me vi de novo, eu estava como? Só trabalho. Isso causa um cansaço físico, mental na gente e acaba, nesse momento, nos afastando das pessoas. Quando eu estou muito cansada, eu prefiro o isolamento para eu poder me estruturar. E foi quando eu conheci, né, no autoconhecimento, comecei a colocar cada um no seu lugar e me botar em primeiro lugar. E é isso que a gente tem aprendido nas aulas, na comunidade,
se colocar em primeiro lugar, se olhar, se enxergar, ter voz. E a partir disso eu consegui expressar para outras mulheres que também estavam no mesmo caminho que eu, que nós temos voz, nós temos um poder, nós somos filhas, mães, mas nós somos também mulheres, seres humanos, que precisamos ser resgatados, querendo ou não, para nos tornar uma pessoa melhor. Então eu aprendi a colocar isso, e esse movimento incomodou muita gente, porque a gente sempre diz sim para as pessoas e não para nós. Quando começamos a dizer, eu comecei a dizer sim para mim, eu comecei a ter problemas familiares, até mesmo por posicionamentos, mas não me arrependo. É um caminho de transformação. É um caminho, é um processo. E ontem, na comunidade, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Eu fiz essa pergunta, né, sobre a questão dos papéis, né? Quem somos nós, além dos papéis que exercemos? E muitas mulheres não conseguem identificar, não conseguem reconhecer qual é a sua essência quando estão vivendo no piloto automático. Então, nos tornamos mulheres fazedoras, mulheres que realizam demais, que buscam resultados, buscam, né, desenvolver uma auto-performance, né, para realmente, muitas vezes, até provar o seu valor perante a sociedade, perante a família, né? Então, isso tornou muito pesada a nossa função de ser mulher, né? O ser mulher se tornou muito pesado. Então, a gente precisa entender que existe uma identidade antes de qualquer função ou papel que a gente exerça na vida, né? Porque se a gente está ancorada na nossa identidade, o que vai acontecer naturalmente? O ninho vazio, em algum momento, vai acontecer, mas a gente está ancorada na identidade. Porque o que acontece com muitas mulheres, né, é realmente entrar num processo ali até depressivo quando se depara com o ninho vazio. Por quê? Porque elas perdem a referência, porque ela só vive o papel mãe, né? Quando acontece uma separação, um rompimento, uma viuvez, ela só se reconhece no papel esposa. Então, isso também acaba impactando. Quando o trabalho, né, quando é demitida de um emprego ou por algum motivo, né, em algum momento se aposenta, ela trabalhava tanto, ela fazia tantas coisas que ela perde também a referência porque ela não conseguiu trabalhar muito bem a identidade dela, né? Então, quando os papéis mudam, quando você está ancorada na sua identidade, você se mantém, né? Ainda que exista uma dificuldade, existe ali todo um trabalho a ser feito, né? Para você realmente se reestruturar, você consegue sair daquele cenário ali, né, caótico, muito mais rápido. Então, realmente é um movimento que a gente precisa desenvolver, né, ao longo da vida, né? Para quando de fato acontecer qualquer tipo de rompimento, qualquer mudança, a gente não ficar perdida, né? E a pessoa que não se ancora na identidade, na própria identidade, ela fica completamente perdida. Outra coisa que eu percebo também é a questão da voz, né? Da nossa voz, que muitas vezes não consegue ter a projeção que a gente gostaria que tivesse, né? E aí a gente acaba tendo muitas camadas, né, quando a gente fala sobre a projeção da nossa voz no mundo. Vocês acreditam que em algum momento vocês precisaram se calar para caber em algum contexto? Como é que foi isso para vocês? Sim, por diversas vezes eu me peguei calada, né? Às vezes pela questão da classe social, às vezes pela questão de ser mulher. Então, em muitos lugares, a gente teve que passar por aquilo ali para poder permanecer. Eu vou dar um exemplo. Numa época, eu trabalhei num lugar em que a chefia se achava soberana. Uhum. Então, muitas vezes, mesmo diante de situações erradas, a gente precisava se calar, porque precisava estar ali, né? Precisava estar ocupando aquele lugar, precisava estar recebendo aquela quantia porque era o sustento da família. E
depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a conhecer novas pessoas, eu não me permiti mais estar ali. Estar naquele lugar me incomodava, porque era silenciar direitos, era silenciar situações, humanidade, e eu via que eu não cabia mais naquele lugar. Então foi quando eu abri mão de estar ali para viver essa liberdade da fala. Maravilhoso. Você, Denise? Então, para mim, eu já nasci, né, sendo calada. Eu vim de um meio militar. Então, é um meio que as mulheres não têm voz. E tentar ter voz nessa sociedade fica um pouco complicado. Então, eu, por muitas vezes, me calei, questões de direito também, para que não criasse conflito, não me prejudicasse na vida adulta, né? Até mesmo lá dentro, quando tem um evento ou outro, por mais que o mundo, né, tenha evoluído, ainda tem muitas coisas que nós não podemos falar, não podemos nos posicionar. Quando eu fui para a minha primeira faculdade, foi um conflito, porque do meu grupo eu fui a única que passou por uma faculdade de Relações Internacionais, e não de Pedagogia, que na minha época era a praxe, né? Então, o livre pensar é uma coisa que eu sempre gostei. Então, dentro da família, na sociedade, na primeira faculdade também, que nós éramos poucas mulheres à época, e até mesmo no trabalho. Teve situações, como ela também passou, que nós precisamos nos calar para não criar mais conflitos. Eu sou aquela que não gosta de conflito. Eu sempre sou a mediadora, aquela que vamos deixar disso, mas machuca bastante. Quando eu comecei esse movimento de poder verbalizar, seja através das palestras, seja através do livro, foi uma liberdade que realmente é um caminho sem volta. É maravilhoso isso. Eu tive essa mesma percepção quando eu comecei a escrever, né? A escrita, ela traz para a gente uma liberdade, né, de se expressar, né? Ainda que, e eu acho que acaba sendo também uma forma da gente se fortalecer para um caminho de uma comunicação mais assertiva, né? A escrita, ela acontece num momento silencioso, solitário, né? Eu tive claramente essa percepção quando eu comecei a escrever, porque era eu ali escrevendo e eu sabia que naquele momento eu não ia ter nenhum tipo de interferência, não ia ter ninguém dizendo que não estava bem feito, não tinha, era eu e o papel, né? Ou eu e o computador. E isso eu achei tão gostoso, né? Eu achei isso tão bacana, que eu acho que toda mulher deveria escrever um livro. Toda mulher, um capítulo de um livro, um artigo, porque é uma forma de você se expressar, é um passo, né? Eu acho que acaba sendo um passo de coragem e também para você deixar o seu legado, né? Porque está ali. Né? Hoje a informação ela acontece de uma forma muito rápida, né? É tudo muito líquido, né? É tudo muito rápido, você não tem muita clareza, né, sobre até onde a sua informação chega. Com livro acontece a mesma coisa, mas com livro acontece de uma forma estruturada. É diferente, né? Eu acho lindo esse processo de escrita. Eu adoro, né, escrever, já participei de várias obras em coautoria, né? Espero participar de outras também, porque todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, quando está, de fato, né, ali condizente com os meus valores, né, eu aceito. Né? Quando é uma obra que eu percebo que tem uma relação com o que eu acredito, né? Que tem algo ali que eu saiba que eu posso levar a mensagem e que aquela mensagem, né, também vai reverberar, né? Eu aproveito essa oportunidade. E eu acho muito legal isso, muito legal. O escrever é libertador, é como você fala, ele é libertador. Mas também para você, eu vejo isso até mesmo lá no livro, né? A resistência de algumas que tem muita coisa a colaborar, a dar para cada uma de nós, mas tem medo da exposição.
da crítica. Ainda existe esse, vou botar assim, o fantasma de se expor e da crítica. Mas são coisas que a gente tem que vencer. Mas você, Denise, percebe que... Eu acredito que você tem uma opinião parecida com a minha, mas você percebe que isso é um primeiro passo de coragem? Sim. Porque antes, né, da exposição aqui, como a gente está fazendo, você abrir uma live na rede social, existe algo ali que é intelectual, que é embasado, que é estruturado. E isso é um passo de coragem, né? Eu sempre falo, lá atrás, né, quando eu recebi o primeiro convite para escrever, inclusive aquela obra que vocês têm, que é o Pílulas de Cura, né? Eu vi aquilo ali como uma grande oportunidade de começar a me expressar, né? Para realmente iniciar esse movimento na minha vida. E naturalmente as coisas vieram acontecendo de uma outra forma, né? Que era até inimaginável para mim, né? Recebi oportunidades, né, de participar de podcast e me expressar também, né? Comecei a fazer lives, então é um movimento muito bonito, né? A escrita de um livro, né? Não importa qual seja o tamanho do capítulo, ou se é um livro inteiro, né? Eu acho que isso traz pra gente ali um caminho muito legal. Eu acho que é uma forma, né, da gente contribuir para o crescimento de outras pessoas. Sem dúvida. E também quando a gente vê o resultado, né, tem retorno do resultado. Às vezes a gente tá ali, como você mesma falou, para abrir uma live ou fazer um vídeo. E aí quando a gente recebe a devolutiva, a gente fala assim, poxa, quanto tempo que eu perdi, já podia estar ajudando as pessoas por mais tempo e me faltava coragem. E isso é maravilhoso realmente. É o serviço, né? É o que eu sempre falo, gente, colocar o serviço à frente realmente, né? Entender que aquilo vai gerar um impacto na vida de outras pessoas, que aquilo ali vai transbordar, né? A gente percebe que a gente está num movimento, né, social, a nossa sociedade privilegia muito o quê? Os títulos. Sim. Tá? Nós, né, somos muito ligados a títulos, né? O mundo é muito ligado a título. Só que quando você percebe que todos aqueles títulos estão ali engavetados e você não conseguiu fazer nada com aquilo, né? Você não conseguiu gerar uma transformação na vida de outra pessoa, levar a pessoa a se desenvolver de alguma forma, aquilo ali é só seu. Então, isso acaba sendo muito mais ligado à sua necessidade do que realmente transbordar para outras pessoas. Então, é o que eu sempre falo, vamos, né, encontrar uma maneira de transformar isso em servir, né, num serviço. Levar para que outras pessoas possam realmente receber isso tudo, né? Sim, eu acho que é o primeiro passo. Eu acredito que foi meu primeiro passo, foi quando eu fiz o Reflexões, quando eu participei do Reflexões, que foi um projeto muito bacana. E eu falava assim, mas o que eu posso oferecer? E aí eu fui conhecendo as outras coautoras e a nossa história se interligou. E aí eu lembro que a nossa professora virou e falou assim, você só tem que ter a coragem de escrever e expor. E eu falava assim, ninguém vai ler. E leram. E trouxe essa devolutiva. E dali vieram os outros convites também. Não só da parte do direito, mas a Denise, do jeito que ela é, o que a minha experiência pode ajudar um outro. Não é só na palestra, não é só a gente conversando, bate-papo, não. O que eu posso fazer? Quais são os projetos que eu posso participar para estimular outras mulheres como nós nesse movimento de reconectar, pode ser isso? Se reconectar àquela identidade que nós perdemos um pouco lá atrás. E através da escrita, você volta. E como você falou, está engavetado. Quantas de nós, na minha época, nós escrevemos poemas, escrevemos tanta coisa e ficou aquilo ali engavetado, acabou. Sim. E aquilo ali podia transformar para você, pode ser uma coisa muito sem valor, mas tem muito valor para cada uma de nós.
Nós somos uma força, gente, que se a mulher soubesse a força que ela é, a potência que cada uma de nós somos, nós faríamos muito mais diferença do que fazemos hoje. Exatamente. Então, eu me sinto muito privilegiada de ter tido essa primeira oportunidade do livro, de continuar escrevendo, sendo autora, coautora, e poder estar aqui no podcast, podendo dividir isso, que eu acho importante. Eu sou a mais velha, né, do grupo. Acho que eu sou a mais velhinha do grupo. 59. Então, eu acho interessante chegar aqui aos 59, com essa coragem de sempre estar buscando melhorar, buscando um caminho mais suave. Essa é a verdade. Nós precisamos de um caminho mais suave, porque desde que a gente nasce, a gente tem que ser boa filha, boa esposa, boa mãe, boa não sei o quê, boa neta. Bom em tudo. Bom em tudo. E isso não existe, gente. Isso, não sei quem inventou isso, mas nós não somos. Podemos, somos capazes de fazer qualquer coisa, mas vamos combinar, porque só, gente. Né? Nós somos seres também normais, temos sentimentos, somos pessoas, merecemos ser felizes, seja na maternidade, filho crescido, pós, separação. Existe uma essência cada um de nós que precisa ser aflorada. Tem pessoas que não gostam de falar, mas gostam de escrever, como eu. Então, esse seria assim, um primeiro passo que eu falaria para as mulheres nesse movimento. Eu acredito que a gente precisa encontrar o lugar que a gente se sinta mais à vontade, né? Um lugar que eu falo não é um lugar físico, é um lugar interno, onde que para mim é mais confortável, né? Para que eu possa me expressar. Qual é o meio de expressão? É através da fala, é através da escrita, né? É através de uma palestra, né? Porque todas nós temos muita coisa para contribuir, né? Nós temos uma história, nós temos uma vivência, temos experiência, e isso geralmente é desconsiderado, né? Eu vejo muitas mulheres falando que não tem nada de relevante para inspirar outras pessoas. É impossível você não se inspirar com uma pessoa quando você para ouvir a história dela. Sempre vai ter uma superação, muitas vezes, né, as superações são diferentes, né? O que eu passei, provavelmente você não passou, o que você passou, eu não passei, mas você consegue estabelecer ali um olhar para entender realmente essa pessoa que superou. Essa pessoa que viveu coisas que talvez no lugar dela eu não tivesse essa capacidade, né, de superação, de resiliência e tudo mais. Então é muito bonito, só que a gente precisa estar o quê? Presente. Sim, ninguém é uma página em branco, né? Nem quando a gente nasce uma página em branco. A gente já vem trazendo histórias, então falta a coragem, falta o florescer, né? É isso aí. Vamos, né, continuar trilhando esse caminho, né, inspirando outras pessoas, porque eu acredito que quando uma mulher floresce, né, as mulheres à volta também começam a perceber que é possível. Né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Vamos. Em que momento vocês perceberam que vocês queriam ser advogadas, ou pelo menos cursar direito? Direito era um sonho meu antigo, né? Desde que eu saí do ensino médio. Porém, na época eu não tinha condição financeira de arcar com a mensalidade de uma faculdade. E eu perdi meu pai nessa época que eu terminei o ensino médio. E eu estava prestes a fazer 18 anos e precisava entrar em qualquer graduação para não perder a pensão, para poder ajudar a minha mãe no sustento de casa, porque embora eles fossem separados, meu pai era muito amigo da minha mãe e continuou custeando as despesas da casa, e meu pai faleceu de uma hora para outra. E aí eu tive que entrar, né, numa graduação, e na época eu fiz pedagogia, porque eu tinha feito formação de professores. Também. E aí era o que mais chegava ali perto. Porém, com aquele sonho. E aí eu não fui para um lugar nem para o outro, porque eu não concluí a pedagogia. Eu comecei
Cheguei a fazer TCC, tudo mais. Tinha uma sociedade na época, numa creche. Mas eu tinha um sonho, aquele sonho de adolescente, de ter uma escola, de cuidar das crianças e tudo mais. E quando começou a acontecer essa creche, outra parte da sociedade não queria isso, queria mudar de vida, melhorar. E eu tinha aquele sonho, né, muito nova. E aí fui trabalhar como professora em colégios e depois eu trabalhei em outras coisas. E eu entrei numa escola de dança para trabalhar. Trabalhava ali um tempo já na parte administrativa. E chegou uma época que todo mundo saiu. O tesoureiro saiu, a coordenadora saiu, a menina da recepção saiu e eu fiquei sendo tudo. E eu sempre tive muita parceria com a dona dessa escola de dança. E eu sonhava aquilo junto com ela. Só que em frente a um restaurante, aí num sábado, eu fui almoçar. Aí eu olhei para a estrutura da escola, já era uma escola grande. Aí eu falei assim, meu Deus, se a dona dessa escola morrer, ou se ela simplesmente, tá muito difícil, não quero mais. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei assim, ela sempre diz que eu sou o braço, a perna, a mão, tudo dela. Mas eu sei fazer muita coisa. Na época eu já dominava muita coisa do administrativo, compra, venda. Eu coordenava os professores, eu fazia tudo. Eu só não dançava, mas o restante eu fazia tudo. E aí eu fiquei olhando para aquilo ali e eu falei assim, não, eu preciso me mexer. E na época minha filha tinha bolsa de 100% numa escola, uma escola muito boa. E eu falei assim, já que eu não estou pagando uma escola para minha filha, eu vou investir na minha educação. E aí eu voltei do almoço, já fui pra internet procurar questão de valores. E aí eu encontrei aqueles sites, estude com bolsa, quero bolsa. E ficou um valor bem acessível. E aí eu fui estudar. Só que quando eu me programei para começar no início do ano. E quando eu fui para matricular, eu sempre fui muito organizada, meus documentos todos num lugar só. Eu não achei o certificado de conclusão do ensino médio. E aquilo ali me deu uma desanimada. Eu já comecei a pensar assim, será que isso é pra mim? Isso não é pra mim? Não sei o que lá. E fiquei num conflito muito grande. E falei, eu vou depois. E aí uma menina que tinha me arrumado essa bolsa de estudos, ela falou assim pra mim, olha, tem que ser até o dia 31 de janeiro, não pode passar de janeiro. E eu viajei pra casa de uns parentes. E quando eu voltei no tal dia 31... caiu um temporal e eu não conseguia chegar. E aí eu falei pra ela assim, não vou conseguir chegar, porque a faculdade fechava 8 da noite, eu tava ainda no trânsito. E aí ficou pro dia seguinte. Aí ela, a menina falou que você pode ir hoje, não sei o quê. Aí eu não achava esse tal de certificado e foi aquele conflito. E aí eu falei assim, eu não vou, não é pra mim, não vou. E peguei a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, abriu justamente na passagem de Josué, dizendo ser forte e corajoso, e eu vou te dar onde quer que pisares a planta dos teus pés. Nossa, e aí eu fechei a Bíblia, eu falei assim, eu vou. Ainda falei assim pra Deus, eu falei assim, eu vou porque o Senhor tá mandando eu ir. Por mim eu não iria. E aí foi maravilhoso. Me matriculei, durante a graduação, vários problemas, inclusive a pandemia. Eu fiquei 1 ano parada, porque fiquei sem trabalhar. E depois tudo foi se colocando no seu devido lugar. Consegui concluir no tempo que eu concluiria junto com a minha turma, porque quando eu voltei, eu mudei de instituição, mas eu consegui fazer muitas matérias por ser online, muitas matérias de uma vez. E aí eu consegui. E aí, quando eu cheguei perto de realizar o sonho no final da graduação, eu falei assim, eu vou querer tudo igual criança. Eu vou querer formatura, sim, eu vou querer festa, eu vou querer baile, eu vou querer jogar o cabelo pro alto, eu vou querer tudo que tem direito. E ali eu vi o meu sonho realizado de ser advogada, que era um sonho que eu era muito pequena, eu tinha 6 anos, uma pessoa falou pra mim que eu ia ser uma advogada muito renomada, e quando eu peguei aquele diploma, eu vi aquele sonho assim, eu vi aquela profecia, né, na verdade, se realizando, e hoje eu tô aqui e sempre deixo esse recado, não desista dos seus sonhos, se for da vontade de Deus, estiver alinhado com Deus, ele vai acontecer, não importa quando e nem como, o como e o quando deixa o Papai do Céu abençoar.
Olha que lindo. E hoje eu estou aqui, né, com ainda muitas dificuldades, como vocês sabem, começando agora, falta de tempo, mas toda vez que eu penso em desistir, eu lembro, né, que demorou, mas eu cheguei até aqui. Então, eu tô no caminho dos planos que o Papai do Céu planejou. E graças a Deus também encontrei essa comunidade no momento de desespero. Mas vocês me deram as mãos e a gente tá seguindo. E isso é muito gratificante. E vamos juntas, né? É Com lindo ver, né? certeza. Quando tem assim, um propósito realmente muito claro, né? E principalmente a gente consegue enxergar os sinais, né? Você ali teve um momento totalmente, você teve aquele insight, né? Que foi realmente um sopro divino, Sim. né? Que te levou para esse lugar, mas você estava atenta. Isso é lindo. E você, Denise, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sempre fui uma pessoa muito calma, né? Para não falar o contrário. Eu sempre gostava de ficar observando as coisas. E como eu te falei, Ana, aonde eu vivia, a gente não tinha muita voz. E eu acho que eu tinha o quê? 13, 14 anos. Eu vi a mãe de um coleguinha meu se separar do esposo. E pelo fato dele ter trabalho, ela tinha um trabalho também, mas o fato dele ter trabalho, aquele processo todo de separação, ela ganhou de presente, sabe o que? O juiz tirou a guarda dela, porque ela não tinha um trabalho digno, porque ela trabalhava numa loja, e perdeu os filhos. E aquilo me gerou um grande conflito. E eu falava assim, poxa, o que eu vou fazer? Ia lá, conversava com ela, tentei ir lá no TJ para entender o que era. E eu sempre, todo mundo falava, você vai dar uma ótima advogada, dependendo da área, né? Inclusive, uma pessoa chegou e falou assim, não, você pode ser advogada, mas só professora. Você não vai poder advogar, que você cria muitos conflitos. E dali eu descobri que eu queria fazer o direito. Porque eu falei, se eu conseguir chegar até lá, eu vou poder ajudar outras pessoas aqui. Cheguei até sonhada, brinquei, eu acho que era com 20 anos. Eu virei e falei assim, estava em plena faculdade de Relações Internacionais, conversei com uma amiga. Eu falei, olha, Deus tem uns planos, né, meio estranhos para mim. Que eu fui para Relações Internacionais para estudar Direito Internacional, para ficar no Direito Internacional de conflitos. E eu lembrei que eu estava falando com essa minha amiga. Eu falei, se eu sou juíza, isso ia mudar, ia fazer aquela coisa de jovem, né? E aí eu vi que não era nada disso. Então, eu acabei a minha faculdade, a primeira, viajei. Não foi uma experiência muito bacana. E falei, não, vou fazer a faculdade de Direito. Já estava 2 anos de casada. E dificuldades todo mundo tem, com o marido, eu estava em outro estado. Então, eu fazia a faculdade e comecei a ficar doente. Aí tive que parar, então foram muitos anos para eu concluir a faculdade de Direito, mas eu não desisti. Passei pela doença do meu pai, minha filha teve um problema de ceratocônia no meio do caminho, que teve que operar também, com 8 ou 9 anos. Então, foram vários períodos intercorrentes, mas eu não desisti de ser advogada. E nisso eu fui fazer, né, nessa coisa de a gente fazer estágio, eu parei na Defensoria Pública da União, que eu digo que é a minha casa do coração. E lá eu descobri o previdenciário. Ser voz daquelas pessoas que não conseguem ter voz. E é o que eu faço até hoje. Por isso que eu me especializei nessa área. Saí um pouco da família, né? Que eu fiquei um pouco traumatizada. E eu acho que Camila, todo início é difícil. Mas, como você falou, você foi persistente. Então, Tô sendo ainda. Conta com a gente sempre. A gente tem quem tá mais um pouco para frente ajuda. Temos a Isa aí para nos ajudar nesse caminho. Mas não é porque a gente está no meio, no início, não. É complicado o início disso, mas é uma profissão apaixonante. Isa, inclusive, tem sido minhas pernas. Isa não é meu braço, não. Ela é minhas pernas. Ah, é? Que é ela que me ajuda toda vez que eu falo, Isa tá calma. O mover
É um movimento. É isso. A gente precisa só organizar isso que vai dar certo. Isso, a organização é tudo, né? A gestão, de uma maneira geral, traz muita paz para a nossa vida, né? Quando a gente aprende a realmente colocar as coisas em ordem, tudo vai caminhando de uma forma que a gente sequer esperava, né? Então, o olhar é esse mesmo, né? Se voltar para dentro, entender o que está acontecendo, né? Por que isso aqui não está fluindo? Ontem eu falei muito sobre isso, né? Quem não assistiu, vai assistir a gravação, vai perceber que está muito conectado com tudo que a gente está conversando aqui hoje, justamente porque se não está fluindo, tem alguma coisa que precisa ser vista, precisa ser olhada, né? Eu estou ocupando o meu lugar, eu estou tentando fazer mais do que deveria, né? Eu estou fazendo o do outro, estou deixando o meu para depois, né? Porque a gente precisa criar essa separação, né? O que é nosso do que é do outro, né? Sempre com empatia, com compaixão, mas a gente precisa saber diferenciar, para não carregar um peso que não é nosso, né? Então, quando a gente começa a adquirir essa consciência e transformar isso, né, em um hábito, né, tudo vai fluindo. Não significa que não teremos desafios e nem dificuldades, né? Sempre existirá algum tipo de desafio, de alguma ordem, né? Enquanto estivermos vivos, teremos desafios. Mas a gente consegue, quando está de mãos dadas, quando tem realmente ali, né, um ambiente que favorece, tudo flui de uma maneira diferente. É isso que eu acredito fortemente nisso, porque a vida, ela é desafiante. Se você acreditar que você não precisa de ajuda e que você dá conta sozinho, você vai se afundar, tá? Então, não fazer do outro, logicamente, né, uma tábua de salvação, mas entender que o outro está ali para te apoiar, te auxiliar, né, te ajudar. E assim a gente vai caminhando e criando vínculos realmente que são verdadeiros, né, que nos fazem crescer, que a gente também pode contribuir, porque a gente contribui o tempo inteiro. Eu falo que você é meus braços, minhas pernas, sempre na dificuldade é o movimento. E antes, quando a gente estava conversando aqui, você falou uma coisa que tá assim, vou anotar no meu caderninho para tirar da comunidade. Que toda vez que nós fazemos um movimento de mudança, muitas coisas acontecem, mexe muito com a gente, né? Sim. E nessa hora eu acho que esse suporte que a gente tem aqui da comunidade com a Isa é muito importante. Mas a palavra sempre é o quê? Movimento. É o movimento. Não podemos parar. Né? Imagine que nós estamos andando de bicicleta, se a gente parar, a gente cai. Inclusive, depois que eu comecei a fazer parte da comunidade, nunca mais eu trabalhei final de semana. Trabalhei, assim, às vezes eu tenho diligências para fazer no final de semana. Mas aquela questão de ficar o dia inteiro em casa, sem poder participar de eventos, me privando da família, porque eu sempre tinha trabalho para fazer final de semana, acabou. Agora eu priorizo, né, as coisas do final de semana no final de semana. E coloquei na minha cabeça que se todo mundo pode, eu também posso. E aí eu deixei, porque eu ficava às vezes o sábado e domingo inteiro na frente do computador trabalhando. E a exaustão chega, o preço é sempre muito alto. Sim. Né? Não tem jeito, a exaustão ela vai chegar, né? Você falou aqui em coisas que quando a gente olha... mexe em muitas camadas, muitos níveis, né? Um deles é justamente você trabalhar o seu merecimento. Né? Nós temos o direito de descansar, né? De criar um descanso ali, um momento de descanso que seja intencional, né? Porque quem tem uma tendência a hiperrealizar, a fazer demais, se não tiver um olhar de fora, não consegue parar. E aí só para quando adoece, quando a vida te para. Eu sou assim. Eu tenho que ter um olhar de fora. Eu não sou mais. Toda vez que eu olho pro computador, que o computador me chama e é final de semana, eu lembro da Isa falando. Nós temos o direito de descansar. Nós merecemos descansar. Descansar é necessário. Aí eu falo pro computador, tchau.
É, muito bom. Segunda-feira eu volto. Aí, Denise, coloca isso também no seu caderninho. Tá bem. Eu tenho total direito de descansar. Vai ver, é libertador. Libertador, Denise. Mas até assim, já consegui melhorar, gente. Eu agora já coloquei o limite para os meus clientes na sexta-feira. Que se Sim. deixasse até meia-noite. Então agora eu já tenho um horáriozinho ali. Sábado, geralmente eu tiro para dormir um pouco até mais tarde, mas né, aquela coisa de ficar estudando, adoro um cursozinho. Mas aí não, Encaixa eles durante a semana. não tem como durante a semana. Aí é sábado. E domingo eu vou para a igreja, que é onde eu me realizo como professora. Isso aí. Sim, são várias áreas da vida, Sim. né? E trabalhar ali, né, a sua vida, né? Criar prioridades dentro de cada uma dessas áreas é o que vai fazer realmente você ser intencional, né, e privilegiar todas elas, né, sem culpa, Sim. porque as mulheres sentem muita culpa. A gente faz uma coisa achando que deveria estar fazendo outra. A gente faz alguma coisa pela gente, a gente acha que não deveria estar fazendo porque, né, tem um outro que não tem. Então a gente fica muito nesse estresse, né? Isso acaba gerando um estresse muito grande. Meninas, agora vamos falar um pouquinho sobre gestão, decisões e a vida prática. O que você faria diferente se você estivesse começando hoje No direito? na advocacia? Nossa. Eu acho que eu ia escolher não assim, não me colocar para baixo, não achar que eu não tenho competência. Entende? Eu sempre confiar mais em mim. Queria ter mais essa confiança, porque não adianta você estudar, fazer vários cursos e não colocar em prática. Eu faria bem diferente isso, sabe? Eu precisei fazer várias pós-graduações, mestrado, para me sentir segura. Eu faria isso diferente. Viu, Camila? Gostou? Pegou essa? Sim. Então, eu tô começando hoje, né? Eu tô bem novinha aí no ramo, né? Ainda vou fazer 2 anos nessa área. E o que eu faria hoje, que graças a Deus eu fiz a tempo, mas eu faria antes, é ter uma pessoa, a Isa, na minha vida. Porque isso fez toda a diferença. Lá atrás, o Advocacia com Sentido mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu acho que o profissional do direito, né, ele sai da faculdade totalmente despreparado para a realidade, para o mercado de trabalho, para a vida. Ele sai com muitos sonhos, muita utopia, e quando você começa a ver que a prática é totalmente diferente em todos os sentidos. Desde as decisões, porque a gente sai com aquele sonho, não, eu vou lutar pelo meu cliente, eu vou fazer o melhor, eu vou fazer o que tem que ser feito Vou ali mudar dentro. o mundo. Vou mudar. E quando você chega, que um juiz diz que não vai reconhecer um divórcio unilateralmente, porque mesmo sendo um direito, ainda coloca assim na decisão, mesmo sendo um direito potestativo, aí você já toma o primeiro balde de água fria. Quando você vê que o seu cliente tem uma faca limpa, mas o juiz na custódia decide por deixá-lo preso, porque ele não é o juiz ali, né, do juízo natural, que é melhor o colega analisar o caso dele. E para o juiz 5 dias não é nada, mas para quem está preso é muita coisa. Tudo muda. Então, a gente começa a desanimar, e eu acho que ter uma pessoa orientando esse caminho, né, como foi feito, na verdade, não só de prática jurídica, não, de vida, porque eu acho que o advogado ele tem que ter uma estrutura psicológica, emocional, para ele não se envolver nas situações dos clientes, mas também ele não levar aquelas coisas pro coração. Então, assim, a Advocacia com Sentido tratou muito sobre isso, né?
acho que a advocacia com sentido tratou o advogado. E deu, assim, a oportunidade para caminhar. Porque aí a gente, estando preparado psicologicamente, emocionalmente, ficou um pouco mais fácil de lidar com as situações, né? Vencer o nosso eu, saber separar o nosso eu do nosso profissional, né? Nós somos seres humanos, mas nós precisamos trabalhar o tempo todo ali com a razão para não deixar a peteca cair. Isso foi totalmente fundamental. Então, assim, se eu começasse hoje já conhecendo tanto a mentoria quanto a comunidade Florescer, seria excelente. E eu digo para todo mundo que está iniciando agora, tenho amigas que estão saindo da faculdade, eu falo, precisa ter um apoio emocional, psicológico, estrutural, para poder gerir, para poder atender, para poder captar cliente, tudo. A gente tem que estar bem. E eu indico, assim, de olhos fechados para todo mundo. Teremos agora a segunda turma, né? A gente, essa semana, vai lançar a segunda turma. Vai começar daqui a 2 semanas, né? Já fica o convite para quem quiser participar. E é isso mesmo, né? A gente precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora na advocacia, porque essa mentalidade ela não é desenvolvida ao longo da faculdade, tá? E então a gente precisa, literalmente, o que acontece com quem já está há mais tempo na estrada? Troca os pneus com o carro andando. Isso é muito ruim, isso é muito pesado, porque você começa a perceber que você precisa gerar uma estrutura que não foi gerada lá atrás. Então, quando você começa e já começa com uma estrutura mínima, tudo fica mais fácil, né? Com certeza. O custo do reparo, ele é muito mais alto, né, do que o custo, né, da prevenção ali. Você já começar a atuar de uma maneira preventiva na sua vida, né? A gente fala muito, assim, isso vale para a saúde, isso vale para todas as áreas, né? Mas o advogado, ele começa, né, e eu vejo muitas empreendedoras também com esse mesmo olhar de começar o seu negócio, muitas vezes por uma necessidade e não de maneira estruturada. Não valoriza essa estruturação. E lá na frente, percebe que, em muitos casos, né, tem uma perda de tempo, de energia e até mesmo de dinheiro. Sim. Então, quanto mais cedo a gente puder fazer isso, melhor. Né? E que bom, vamos continuar aí impactando a vida de mais pessoas também, para que coloquem, né, tudo no seu devido lugar. E a gente tem que agradecer a mentoria da OAB, né? Que abriu essa oportunidade para o direito com sentido. Não sei se todo mundo que estava na turma acompanhou a gente, mas acredito que a maioria... Eu acho que a maioria... Eu acredito que uma boa maioria tenha desenvolvido, né? Desenvolvido, sim. A gente teve bastante depoimento, né, legal a respeito da transformação que foi gerada ali, né? O departamento de mentoria, a comissão de mentoria jurídica também. Que bom, né, que continuaram com esse projeto e vamos continuar. Eu espero ter vaga para mim. Fica de olho aí. Vou. Que do outro, né, Camila? É. O meu foi no segundo... Foi na segunda chamada ali. O meu também. Na reclassificação. E tendo ela, quando ela falou assim, não, Denise, abriu. Aí eu fui... Quando eu abri, 5 minutos depois, não tinha mais nada. As inscrições esgotaram, acho que, se eu não me engano, em 20 minutos. E eu acho que eu nem consegui abrir mais vagas. Eu acho que eu nem consegui abrir. Eu acho que a Isa falou, eu já coloquei teu nome, termina de fazer o cadastro, senão você vai ficar fora de novo. Foi isso. Não, mas eu fiquei. Quando ela falou que ia abrir... Não, mas ela também foi no mesmo dia que você, porque a gente abriu de novo e eu avisei. Sim. Né? Era para estarmos juntas, né? Não, Sim. E eu falo que nós criamos, estava falando com a Isa antes, que nós somos um ecossistema. Sim. Eu, você, Selby, Dia... Foi um presente, né? E eu indico para todo mundo. Eu também. Que bom. Meninas, o que mudou na vida prática de vocês depois que vocês iniciaram no processo de autoconhecimento?
prática, uma coisa bem prática, assim. Eu acho que mudou meu posicionamento. Eu acho que hoje eu tô melhor posicionada, eu tô mais segura, mais firme. Inclusive, eu falei no sábado, eu fui fazer uma diligência num presídio com uma amiga, advogada também, que tem carteira há não sei quantos anos, mas não trabalhava. E queria terceirizar um trabalho com uma amiga dela de fora do estado. E aí eu comecei a perguntar, a fazer perguntas, e eu falava assim pra ela, mas por que você não vai fazer? Porque eu não sei, porque eu falei assim, não, mas vamos não saber juntas e vamos começar. E aí no sábado ela ficou super apreensiva, vamos lá no presídio pra falar com o cliente, falei, vamos. E aí foi muito engraçado, porque ela chegou em casa e me passou um áudio, mas eu tava na rua, o áudio era muito grande, eu não ouvi. Aí eu peguei meu telefone e falei assim, vou passar um áudio pra minha amiga pra falar pra ela da experiência do dia de hoje. E quando eu fui, antes de passar, eu ouvi. E ela tava dizendo justamente o que eu ia dizer pra ela. Que foi um dia muito proveitoso, que ela ainda é muito travada, mas pelos assuntos que nós tivemos naquele dia, ela foi encorajada a prosseguir, a continuar e tudo mais. E eu falei pra ela assim, eu ia te passar um áudio exatamente dizendo isso. E dizer que pra mim também foi muito proveitoso. Por quê? Como vocês sabem, eu sempre ando muito com a Ju, né? E a Ju sempre foi o meu porto seguro de me dar coragem. E foi a primeira vez que eu fui sem ela e fui pra dar coragem pra uma outra amiga. Então eu falei pra ela assim, você não sabia, mas eu tava ali o tempo todo também com o coração acelerado, coração na mão, porque foi a minha primeira vez. Eu falei, então assim, nós tivemos coragem junto, eu tava te encorajando, mas eu tava precisando de coragem. E aí eu só falei assim, eu não posso deixar ela perceber que eu também estou insegura, porque senão ela vai desistir. E eu falei, é a chance dela de virar a chave. E eu me mantive firme ali o tempo todo. E aí no final do dia, quando eu falei, ela falou assim, nossa, e eu tava achando assim, meu Deus, ela é super segura. Eu falei, então, por isso que eu fiquei batendo na tecla com você o tempo todo. Só começa do jeito que tá, começa do jeito que dá. Não tem lugar pra atender? Vamos atender juntas, vem pra cá, pro escritório. Ainda não tá do jeito que a gente idealizou. Não importa, você precisa começar. Você não pode mais ficar. Eu falei pra ela, você já tem o ouro na mão. Você tem a sua carteira, que é o sonho de muita gente. Eu falei pra ela, então essa carteira não pode ficar parada. É muito sacrifício, é muita luta, muita dedicação, muita abdicação de muitas coisas. Então eu falei pra ela assim, você precisa começar. Aí ela, mas eu tô muito atrás. Eu falei, você que imagina. Eu falei, segura nas mãos da comunidade Florescer e vamos todas juntas. Que eu falei pra ela, foi depois da comunidade, porque um tempo atrás. E questão assim, acho que de uns 6 meses pra cá, eu me vejo essa nova pessoa na prática. Há um tempo atrás, se eu não tivesse alguém pra ir junto, eu não ia. Porque eu não me reconhecia. Inclusive, eu usei pra ela a frase que a Isa tratou no encontro, que às vezes a gente não se vê como as pessoas veem a gente. E hoje em dia eu tô começando a trabalhar isso. Eu falo, não, se as pessoas têm credibilidade em mim é porque eu passo alguma coisa. Então, se eu passo confiança, eu vou usar essa confiança pra me posicionar. E foi isso que eu vejo que mudou bastante na prática o meu posicionamento. Muito legal, porque a autoconfiança, ela não vem, né, do nada. A gente precisa se expor, a gente precisa se colocar, a gente precisa caminhar, precisa fazer, mais uma vez, né, falando o movimento para que a autoconfiança chegue, né? Se você for esperar ficar confiante, se sentir a melhor pessoa possível naquela área, né, você não vai conseguir caminhar, você vai paralisar. Naturalmente você vai paralisar. Então, o processo é justamente esse. Vai, né, se estrutura minimamente, né, sendo sempre muito responsável, né, com a entrega que você tem que fazer, mas também com muita humildade, né, mostrando que você não é perfeita e tá tudo bem não ser perfeita, né? A gente precisa baixar um pouco essa régua, né, da perfeição, porque a perfeição é uma ilusão, ela não existe. Sim. Né? Sempre estaremos em evolução e é esse o processo que a gente vai seguindo. E você, Denise? O que mudou em mim? Autocobrança, que eu me cobrava muito.
Eu achava que, pelo fato de eu ser da área previdenciária, eu tinha que atender pessoas, ser tratada de uma forma desrespeitosa. Então, eu mudei meu posicionamento, mudei a forma de atender, mudei, inclusive, o tipo de cliente que eu quero atender, né? Porque eu não desmerecendo, mas foram anos de faculdade, mais especialização. Então, eu me vi como uma profissional e não desmerecendo os advogados que estão começando, mas, assim, eu investi bastante na minha área para eu dar muito para quem não merecia e quem não me respeitava. Então, a mudança aconteceu aí. A mudança de posicionamento, mudança de conhecimento. Eu achava que eu não tinha esse conhecimento todo. Muitas pessoas que me seguiam falavam assim, poxa, mas você é maravilhosa, você tem livro, você é palestrante. Eu não me sentia essa pessoa, como você falou, né? Você não se via como as pessoas te viam. As pessoas me viam, exatamente como foi lá. Eu falei, não, peraí. Eu tenho valor, eu consigo, eu não quero isso. Hoje eu tenho uma sensibilidade maior quando a pessoa chega até mim. Então, eu cresci como pessoa, porque eu coloquei cada um no seu lugar, me botei, me priorizei, né? Eu tenho direito a ser feliz, tirei a culpa e aquela autocobrança que ainda às vezes vem, mas faz parte do movimento, né? E, então, isso mudou bastante. Desde da advocacia sem sentido, a primeira coisa que eu notei foi a autocobrança. Então, eu vim trabalhando e com a ajuda das meninas também, das que têm mais experiência do que eu, comecei a me enxergar ali. E a cada dia eu vou depurando mais isso, sabe? E eu vou falar uma coisa aqui. O que acontece? Eu me peguei há pouco tempo, né? Porque assim, a gente sempre trabalha em busca de retorno financeiro. A verdade é essa, né? Todo mundo acorda para trabalhar em busca desse retorno. Pagar os boletos. Isso. Sim. Só que de um tempo para cá, eu acho que isso também é maturidade e acho que a comunidade ajudou bastante. Eu comecei a fazer isso que a Denise falou, de me posicionar em relação a clientes e entender que não é porque eu estou começando agora e porque eu preciso que eu sou obrigada a pegar qualquer coisa. E comecei a pensar da seguinte maneira: eu não tenho que trabalhar para ter aborrecimento. Então, às vezes, o cliente ele vem ditando o valor que você tem que cobrar, como você tem que trabalhar, e aquele cliente ali ele não te dá paz. E hoje em dia eu já tenho esse filtro. Às vezes eu tô precisando muito, mas eu falo, se custa a minha paz, custa caro demais. Exatamente. É melhor ficar sem, precisar mais um pouco. Daqui a pouco, Papai do Céu se encarrega de colocar tudo no seu devido lugar. Porque é muito desgastante no começo. Eu peguei alguns clientes assim. Você trabalhar com o cliente o tempo todo. Aquele cliente que o seu telefone toca, você vê o nome dele ali descendo na mensagem, você já fica gelada. Se você tá num lugar, você fica em pânico, porque ele não quer saber que não depende só de você, que tem prazos a serem cumpridos, que tem que esperar a vez da outra parte se manifestar no processo. Então, assim, aquilo era muito desgastante. Então, eu até falei esses dias, eu falei, 2025 eu tive bem menos clientes do que 2024. Porém, com mais qualidade. Isso. Eu não vivi no desespero. E eu abri mão disso depois da comunidade por conta dessa questão de não ter paz. Que eram esses clientes que também sugavam meus finais de semana. Porque eu tinha que trabalhar para eles o tempo todo. Porque eu, pela autocobrança, achava assim, não, eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo... Então, nem que fosse abrir o computador para olhar o processo para ver se teve andamento ou não... Eu me achava inútil. E aí, agora, eu também tenho trabalhado com as questões dos resultados. Eu falo, não tem como conseguir resultados positivos dentro de um processo se você não estiver fazendo um bom trabalho. Com técnica, com responsabilidade. Então, eu falo, é cada coisa no seu tempo. E
nisso também a comunidade me ajudou muito, de entender que tudo na vida tem um processo, que eu não vou salvar os desesperados, Sim. né? E que cada coisa acontece no seu devido lugar. Porque isso tira a nossa força, né? E só foi possível vocês chegarem a esse estado de consciência porque a identidade foi muito bem trabalhada. E só porque você trabalhou muito bem a sua identidade, você conseguiu entender qual é o seu próprio valor, né? O alto valor, ele tem que ser trabalhado constantemente para que a gente não fique refém, né, de situações externas. Sim. Então Foi. E eu não sei se você lembra, eu passei uma situação, a gente ainda estava no direito sem sentido. Advocacia com Da sentido. advocacia com sentido. Eu sempre falo que é direito, mas advocacia, me perdoa. E que o... Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, E eu não sei quem foi que falou o seguinte, que eu tinha atendido a pessoa e a pessoa não queria pagar a consulta, falou que ia pagar no final, se houvesse o êxito ou não. E aí, não sei quem foi do grupo que virou e falou assim, não venda a coisa que você tem mais de precioso na vida, é o seu tempo. E isso ficou comigo. Então, se eu posso te dar uma sugestão, e para todos os advogados, não dê algo que você pode vender e é muito precioso para você, que é o tempo da gente hoje. Com certeza. E você investiu muito, né? Sim. Para estar ali. Sim. Você também, não Sim. importa o tempo de estrada. Não importa. Houve um investimento, tem uma história, tem um repertório, né? Porque a sua experiência de vida também ela chega a serviço desse cliente também, né? Não é só o conhecimento técnico, é a sua experiência de vida, é a maneira como você lida, e isso tudo, de alguma forma, foi desenvolvido, né? Teve um caminho percorrido, e isso tem que ser valorizado, né? A gente precisa se valorizar com certeza. Meninas, estamos chegando praticamente ao final do nosso encontro. Pois. Passou muito Passou rápido, mesmo. né? E eu queria que vocês dissessem agora, para a gente finalizar, né? Eu queria que vocês mandassem uma mensagem para uma mulher, né? Se essa mulher que está te assistindo, né, a essa gravação, se sente perdida, se sente cansada, se sente desvalorizada, sem direção, o que você diria para ela? Eu diria para ela vir para a comunidade. Eu daria a mesma sugestão. Mas, assim, eu decidi, né, recomeçar a vida. Eu digo muito após os 40, porque antes eu sempre me achei muito, muito jovem. E me acho até hoje, tá? Tenho dificuldade em... Eu me acho, assim, uma criança, porém com mais responsabilidades. E eu acho que tudo na vida é com um posicionamento, né? Eu acho que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para recomeçar, porque tem pessoas que estão aí perdidas com muitos talentos, seja em qualquer área da vida, estão perdidas sem saber o que fazer, tem o ouro na mão, como eu falei para minha amiga na semana passada, mas não sabem usar esse ouro. Então a mensagem que eu digo é: não desistam dos sonhos de vocês, acreditem. Aonde há vida, há esperança. Aonde há sonho, há realização. Então, o que eu deixo para vocês é: venham florescer com a gente. Nunca é tarde para florescer. Muito bom, meninas. Muito obrigada. Fala, Denise. Então, eu ia falar... Você falou pro pessoal dos 40, né? Sim. Você está representando o pessoal dos 40? De qualquer idade. Ah, então tá bom. Então vou falar para qualquer idade, mas para as mulheres 50 a mais, como eu. Então, não desistam, vou concordar aqui com a Camila, não desistam dos seus sonhos. Vocês têm uma força, uma energia. Por mais que o seu ambiente, a culpa ou o que quer que seja que esteja envolvendo você, existe algo muito maior que é uma força interior. Que ela está aí pronta, só precisa de um movimento, um primeiro passo para você começar a voltar a ter essa identidade maravilhosa que cada uma de nós tem, a desenvolver esse talento, não importa se é na área do direito ou qualquer área.
Aquilo está dentro de você, esse dom está dentro de você, você só precisa do primeiro passo. Não precisa ir com coragem, vai com medo mesmo. E que o caminho, ele vai trilhando naturalmente. Você só precisa, como a Isa fala sempre, fazer o movimento. Isso aí, obrigada, meninas. A comunidade Florescer, ela é um espaço seguro, né, de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, né, para mulheres que querem viver com mais presença, viver com mais leveza, né, e com mais propósito também. Então, o que eu sempre digo é que o medo, a falta de confiança, a dúvida sempre vai nos visitar em algum momento da nossa vida, né? Mas o importante é que a gente esteja conectada com quem a gente verdadeiramente é. Somos únicas, exclusivas, temos nossas luzes, as nossas sombras também, mas nós temos um potencial, né, muito grande de realização e de autorrealização também, né, porque não é só sobre realizar, né, sobre fazer, sobre ter resultado, mas é sobre se sentir realizada. Isso que é mais importante, porque quando a gente se sente realizada, a gente se conhece, a gente consegue fazer qualquer coisa. Então, fica aqui o convite. Se você sente que precisa de um espaço assim, vem florescer com a gente. Muito obrigada, queridas. Foi maravilhoso. Ficaria horas aqui conversando com vocês. Vamos marcar outros, hein? Já Com fica aqui certeza. o convite. Quero agradecer também a você, Isa, né? Eu quase não consigo ver a Cacá. Sim. Só na comunidade. Quero agradecer essa oportunidade. Foi um momento maravilhoso. Foi sim. Outros novos momentos virão. Com certeza. Obrigada, queridas. Uhum.